Dia 15 hoje? 16. Tem como ligar o ar-condicionado aqui? Ele dá um... Quer chegar uma porra na internet. Consegue curtir? Aí, já. Em Dallas, Texas, Estados Unidos, 19 horas. Em Brasília, aqui, 17 horas. Estou acompanhado aqui do Pedro Guimarães, é o presidente da nossa Caixa Econômica Federal, do Almirante Bento, nosso ministro das Minas e Energia, e da intérprete de Libras, Joyce Porto. Joyce Porto. Você mora aqui, Joyce? Eu moro aqui em Dallas. Tá feliz aqui? Eu estou muito feliz, mas o Legal. Brasil é maravilhoso, presidente. Tá indo só de férias para o Brasil? Estou indo de férias agora. Mas com toda certeza, o Brasil melhorando, quem sabe, né? Muita gente pode voltar ao Brasil? Sim, pode voltar com certeza. Já vi que ela é a pessoa, com todo respeito aos demais, né? Mais importante a ser pelo Estado. Porque ela está dando uma demonstração como um país, um Estado como o Texas, que os impostos estaduais aqui são zero, isso mesmo? Isso mesmo. Os impostos estaduais são zero. Diesel sem ICMS, que maravilha. Olha só, São Paulo, o preço do ICMS do querosene de aviação é o mais baixo do Brasil. Em consequência, grande parte dos voos que saíram do Rio foram sair de São Paulo, porque ao abastecer um avião lá, ele vai ter um custo operacional bem melhor do que qualquer outro estado. Eu sei que o estado é uma situação bastante complicada, tá? Mas vamos chutar aqui. O Acre, por exemplo, estamos aqui com o Camelinha, né, está nos acompanhando nessa viagem, governador do Acre. Caso ele conseguisse reduzir os impostos estaduais, com toda certeza vai competindo muita coisa com Rondônia e com os estados ali da região. Quem sabe um dia a gente consiga um governador que a gente sabe que é difícil reduzir impostos porque estão no limite, né? Mas quem sabe um dia. E o exemplo do Texas. Olha só, se eu não me engano, o Texas, o Brasil é a oitava economia do mundo. Só o estado do Texas, talvez por causa disso, é a 10ª economia do mundo. Próximo da economia do Brasil. Um estado, são 50 estados norte-americanos? São. E 50 estados norte-americanos, um só, tem uma economia próxima do Brasil. É a 10ª economia do mundo. Então aqui é um local que dá certo. Ou seja, viemos para o estado certo, com todo respeito a Nova York. Deixo claro que não fomos Nova York, porque o prefeito, agindo como um garoto, né, de algum centro acadêmico do Brasil, resolveu tomar a dianteira para fazer manifestações contra a minha pessoa. Bem, eu não sou bem... Eu sei que eu não mando na cidade, né, mas eu não ia numa cidade onde um prefeito estivesse organizando uma manifestação contra mim e falando o quê? Que eu sou racista ou uma forma que fascista. É para dar risada, né? É para dar risada, mas tudo bem. Fomos muito bem recebidos aqui em Dallas, no Texas. Ontem tivemos um encontro com Bush, ex-presidente norte-americano, um encontro maravilhoso, nos recebeu muito bem. Ficamos 40 minutos conversando com ele, falamos sobre muita coisa. E a tradição aqui no Brasil, ou melhor, aqui nos Estados Unidos, é tradição, esses presidentes não interferirem, né, no trabalho do atual presidente. Eles consideram, o povo americano, que a contribuição daquele presidente, no caso por 8 anos, tá, já foi o suficiente. E ele, o que ele faz aqui? Como ontem foi fazer após a nossa saída? Foi ministrar uma palestra perto daqui. Com toda certeza, ganhando algum recurso, o que é legal, no tocante a isso. E contribuindo, sim, com a sua experiência naquele grupo específico, né, sobre o seu papel, com toda certeza, o que aconteceu em seu governo. Então, já que começou a aparecer aí o número de gente suficiente, né, nós seremos bastante breve, porque daqui a pouco estamos decolando para o Brasil e espero amanhã, a partir das 9 horas, voltar ao expediente normal lá na presidência. Pedro, eu peguei uma matéria que circula na internet, né, criticando a Caixa Econômica Federal por gastos abusivos de imóveis
na Paulista e também no Distrito Federal. São 7 imóveis na Paulista, que parece que é o segundo metro mais caro de São Paulo, segundo metro quadrado mais caro de São Paulo, e o povo questionando, um absurdo, 7 imóveis para Caixa, vem com Brasília, 15 imóveis. Pedro, esse assunto, o que você vai falar aí? Existem 7, e a gente vai para 1 até o final do ano, já devolvemos 1, o prédio fica pronto em outubro, e esse prédio, o metro quadrado é 40% inferior à média do que estão. Então hoje são 7, sim, presidente, já devolvemos 1, e a gente devolve até outubro todos, e vai para um prédio só. Em Brasília são 15 prédios, sim, já devolvemos 1, e vamos devolver até o final do ano 10, ou seja, vamos de 15 para 5 prédios. Então, é verdade, obviamente é uma coisa que não faz 15 para 4. Para 5, desculpa. 15 para 5, devolvemos 1, ou seja, uma redução total de 10, tem mais 9 para devolver ainda esse ano. Antes de passar para o ministro aqui das Minas e Energia, a semana que vem está prevista a votação da medida provisória 870, que trata da reestruturação do governo. A gente espera que ela seja aprovada sem alterações. Se tiver, a responsabilidade, não só a responsabilidade, como é um direito do parlamento fazer isso aí. A gente espera que a COAF continue na justiça, a gente espera que nenhum novo ministério seja criado para evitar aumento de despesa, a gente espera que isso aconteça. Agora, deixe bem claro, o parlamento é soberano para alterar ou não, e o que for feito lá nós respeitaremos do lado de cá. Aproveitar aqui o Almirante Bento, nosso ministro das Minas e Energia. Tivemos encontro hoje com a cúpula da Exxon. Isso. Inclusive, no passado, como é que é o nome da empresa? Esso. Quem tem a minha idade mais ou menos lembra do repórter Esso, preto e branco, né? Repórter Esso. Bento, num resumo, o que é que nós podemos colher dessa reunião nossa com a Exxon no dia de hoje? Presidente, o presidente da ExxonMobil, ele manifestou o interesse que a empresa tem de realizar grandes investimentos no Brasil. A Exxon é a empresa internacional de petróleo e gás, sendo o maior investidor, e ele tem perspectivas com os leilões que nós vamos realizar. Enfatizou que nós temos hoje a melhor área de exploração do mundo, com maior produtividade, e também enfatizou que só com produção é que nós vamos conseguir reduzir o preço do combustível, o preço do gás, para permitir um crescimento econômico sustentável do país. Então, é muito importante nós escutarmos isso de uma grande empresa internacional que vai voltar ao Brasil depois de 8 anos sem investir, porque agora tem uma abertura de mercado, tem previsibilidade, tem segurança regulatória, e agora os recursos virão, a nossa produção aumentará e com certeza os preços dos combustíveis e do gás vai cair. Se eu não me engano, o preço do gás aqui nos Estados Unidos é em torno de 3 vezes abaixo do preço do Brasil. Presidente, esse foi um exemplo que ele deu hoje. O gás aqui nos Estados Unidos em 2010 custava $7. Hoje, passados 9 anos, custa $2,50. E no Brasil custa $12. E isso só foi possível com o aumento da produção. Então, esse é o caminho, presidente. É produzir, gerar emprego, gerar investimentos. Quebrar monopólio. Quebrar monopólio, e é isso que nós estamos fazendo. E o Brasil está fazendo, nós aqui, a nossa equipe, né, andando pelo mundo. Já tivemos em Davos, já tivemos também em Israel, no Chile, e a segunda vez nos Estados Unidos. Estão tentando, Pedro, buscando maneira de mostrar para os investidores, para os empresários, né, que podem ter confiança no Brasil. Aquele fantasma que estava o tempo todo em nossa frente de uma possível Venezuela, tendo em vista a questão ideológica, vai deixando de existir. Você vê essa questão não é de greve, né? Essa questão das manifestações no dia de ontem. Não foi uma manifestação pela educação. Eu também quero. Nós todos queremos a educação melhor do Brasil. Foi uma manifestação patrocinada por uma minoria de espertalhões do PT, PCdoB, PSOL, PCO, sindicatos, usando a boa-fé de alunos que querem uma educação melhor também, para fazer um ato por Lula livre. Eu acho que levou mais uma paulada agora aqui, mais uma cana para ele, né?
Inclusive, parabéns, né, Zé Liceu? Vai curtir umas férias agora em algum presídio federal por aí, né? O TRF acabou de rejeitar o último recurso dele, então espero que seja preso, se já não foi, para que ele cumpra uma pena realmente que ele merece por ter assaltado o nosso Brasil. A própria Petrobras. Tá? Estamos nos Estados Unidos. Um acordo aqui bastante complexo. A multa de 2,5 bilhões da Petrobras está voltando para o Brasil e pode ser aplicada em algo que não tem a ver com a Petrobras. Tá? Então, pelo que tudo indica, nós devemos levar esse recurso, 2,5 bilhões, com a participação muito ativa da senhora Raquel Dodge, cumprimento nesse momento, para o Ministério da Educação. Eu gostaria de, em parte, até se for possível, levar para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que nós temos que investir em pesquisa. Tá? Porque, olha só, o Brasil, a sua economia é baseada no quê? Commodities. O que é commodities, Pedro? Ajuda a gente. O que é commodities? É tua área. O commodities é o petróleo, é o gás, é o minério, são todas essas, é a soja, tudo isso são commodities. A questão do agronegócio. A questão do agronegócio tem uma sobrevida mais longa, você tratando adequadamente ali a terra agricultável. Mas quando você, por exemplo, explora uma mina e acabou ali o nióbio, olha pessoal, o nióbio, só nós temos, hein? Acabou ali o ferro, magnetita, sei lá o que for, não tem como recompor mais. E se acabar os commodities, a gente vai viver do quê? O Israel vive. Por quê? Investiu em ciência e tecnologia, nós não investimos. Por isso a preocupação. Inovação. Tá certo? Bem, nós temos que pensar no dia de amanhã. Não basta pensar no dia de hoje ou na semana, no mês que vem. No dia de amanhã que nós podemos sim tirar o Brasil da situação. É que se encontrar não é fácil, não é, porque temos esse pessoal, né? Não são os estudantes, a grande maioria foi lá de boa fé, mas foram usados por uma questão política. Lula livre. Ó, só eu não. Se eu tivesse feito aquela barbaridade toda pelo poder, que a roubaria entregava para partidos políticos, por exemplo, Nacos da Petrobras, do BNDES, da sua Caixa Econômica Federal, todos os diretores, você sabe disso, cada diretoria, cada superintendência tinha um político, um partido político que era o tutor, era o dono daquele pedaço. Em consequência, só podia estar acontecendo o de pior nessas instituições. É assim no Banco do Brasil, etc. Mas tudo bem. A questão do Moro no Supremo Tribunal Federal, quero deixar bem claro, quem me acompanhou ao longo de 4 anos pelo Brasil, eu sempre falava o quê? E que precisamos de alguém no Supremo com o perfil de Sérgio Moro. Isso que ela foi falado. E agora, por exemplo? Perguntaram para mim, se tivesse que indicar hoje alguém para o Supremo, eu indicaria o Moro. Não teve nenhum acordo, nada. Nunca ninguém me viu com o Moro, a não ser muito pelo contrário. Me viu numa imagem no aeroporto, 1 ano e pouco das eleições, onde ele me cumprimenta muito rapidamente e vai embora. A imprensa desceu ali em mim, falou que o Moro me ignorou. Bem, 15 dias depois daquele evento, eu estava na terra de Monsanto, na Paraíba, Piauí, e recebi um telefonema que chegou para mim do Moro. Pela primeira vez na vida eu conversei com o Sérgio Moro. Ele se desculpou por aquele momento, porque ele diz que a imprensa, e era verdade, né, algo parecido dele com outro político, deram uma conotação enorme, que eu estivesse ajudando aquele político, não queria que transparecesse algo parecido naquele momento. Tranquilo, conversando com uns 10 minutos, tudo resolvido, e só vim conversar com o Sérgio Moro depois de eleito presidente da República. E mais um motivo eu tenho, e todo mundo tem, com toda certeza, para elogiar Sérgio Moro. Ele abriu mão, dentro de 22 anos de magistratura. Tinha tranquilo lá, mais há poucos anos, ele se aposentar pelo teto, ia cuidar da vida dele, podia advogar, ministrar palestra, cuidar da vida dele. Ele preferiu abrir mão de 22 anos de magistratura. Então você tem que, realmente, né? Você abriu um ano teu de... Você talvez tinha mais um ano de almirante e resolveu aí abrir mão. Então, o Sérgio Moro, Almirante Bento, é mais um fator que eu tenho para melhorar, se é que poderia melhorar ainda, mais um conceito que eu tenho de vocês. Deixa eu voltar aqui para o Pedro Guimarães, nosso presidente da Caixa. Primeiro, aquele convite que você me fez na sexta-feira, semana passada, né, tinha quantos funcionários? 1.500 funcionários trabalhando. Começou 8h30 da manhã, se não me engano. Tá? Então não era hora de expediente ainda não. Não era de expediente. E você me deu a palavra, muito obrigado. E eu falei, eu acho que por 10 minutos certinho, vale a pena você ver na internet esse pronunciamento que eu fiz lá. Fui muito bem recebido e falei, como sempre, né, de improviso,
com o coração para esse seleto público de funcionário da Caixa Econômica Federal. E o meu sentimento, Pedro, no passado da Caixa, não era bom. Tem de vista o quê? A politização do presidente, de suas diretorias, superintendências e vice-presidência, não tinha como dar certo. Fala um pouquinho da parte de cima da Caixa Econômica, quando fala em superintendência, o que você fez, o que você mudou, e se você teve liberdade para fazer o que você achava que tinha que fazer na Caixa. Por determinação do senhor e do ministro Paulo Guedes, eu tive total liberdade, como tenho hoje, e a consequência disso foi que ao redor de 90% dos vice-presidentes, diretores e superintendentes regionais foram trocados. A Caixa tem excelentes profissionais, há um grande envolvimento deles, mas essa troca se deu exatamente pelo que o presidente acabou de dizer. Então hoje nós temos um banco totalmente engajado, aqueles que continuaram foi por mérito, por isenção total política. Então 90% presidente, todos os vice-presidentes, 95% dos diretores, 74% dos superintendentes regionais. E o senhor viu, todos eles estavam realmente, independente de crença, partido político, todo mundo aplaudiu o senhor e ficou muito feliz com sexta-feira. Outro assunto muito importante aqui, né? Sempre a gente ouve falar que os caminhoneiros estão insatisfeitos, né? Mas tem muita gente satisfeita no Brasil, não são apenas os caminhoneiros. O grande problema deles é falta de frete. Falta de frete. A economia nossa não vai bem, com o presidente a gente não vai enganar ninguém, tá? Reflexo de coisa errada feita no passado, né? Mas a gente tem que buscar a solução para isso. Na semana que vem, antes do Bento entrar aqui na pauta aqui do cartão do caminhoneiro, eu vou conversar com o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e vou ver se a gente, com um acordo, a gente manda para o parlamento um projeto de lei ou medida provisória. Trata do quê? Mexe no Código Nacional de Trânsito. O que nós queremos, Pedro? É fazer com que, em vez de você perder a sua carteira com 20 pontos, passe para 40. Alguns vão até reclamar, pô, esse cara quer morte no trânsito. Não. Também atende, você motorista, quem mora, por exemplo, em Niterói, que eu conheço bem, não estou criticando Niterói não. O povo mesmo botou placa lá no passado, vocês têm ainda, visite Niterói e ganha uma multa. Você não tem como não ganhar uma multa indo para Niterói. Se bem que eu não tenho como influenciar nos radares lá dentro de Niterói, depende do município. Os radares, por exemplo, das estradas estaduais, depende do governador. O governador Caiado aqui de Goiás acabou com a multagem eletrônica em rodovias estaduais. E nós fizemos o que com o nosso ministro da infraestrutura, o Tarcísio, né? Não ter mais instalação de novos radares e os contratos que porventura vencerem, não renová-los. Mas esse projeto que nós estamos apresentando, ou medida provisória, além de passar para 40 pontos, tá? Nós queremos esticar, né, a validade da Carteira Nacional de Habilitação, passar de 5 para 10 anos. Isso daí, quem tiver qualquer reclamação, né, achar que vai dar errado, no nosso Facebook, eu leio muita coisa no Facebook, tá certo? E vocês aí podem opinar. Mas o que nós conseguimos tirar da população é que a grande maioria concorda com os 40 pontos, e bem como a validade da carteira de motorista passar de 5 para 10 anos. Outra coisa que pode ser que mude até lá também é o seguinte: eu acho uma coisa, Bento, você não pode ser punido 2 vezes pela mesma infração. Ou você tem a punição pecuniária, o dinheiro, ou você tem o ponto na carteira. Estamos estudando para ver se devemos acabar de vez com a indústria da multa que existe no Brasil. Bento, sobre caminhoneiro, cartão do caminhoneiro, você tem a falar? Pois é, presidente, uma boa notícia é que hoje a Petrobras anunciou que no próximo dia 20 de maio vai iniciar os testes com o cartão do caminhoneiro. Cartão esse que possibilitará mais segurança, facilidade, flexibilidade e garantir o preço do combustível de uma forma de um cartão pré-pago por até 30 dias. E isso, se o preço subir, o caminhoneiro vai ter a garantia do preço do diesel, e se o preço cair, ele pode pegar o dinheiro dele do cartão pré-pago e comprar mais combustível e assim utilizá-lo. Vamos começar agora no dia 20 de maio, como foi dito, nos estados do Paraná,
São Paulo e Rio de Janeiro, e a partir de 25 de junho em todo o território nacional. Então, acho que isso é mais uma medida que vai facilitar principalmente o caminhoneiro autônomo, mas também vai ser estendido também para as transportadoras e outras associações que utilizam o caminhão como transporte. O pessoal reclama do preço da gasolina, R$5. E me culpam, atiro, né? Atiro para cima de mim o tempo todo. Olha, o preço do combustível é feito lá pela Petrobras. Ele tem a sua política de preço, leva-se em conta o preço do barril de petróleo lá fora, bem como a variação do dólar. Isso. Tá? É lógico, se puder rever isso daí sem prejuízo da empresa, não tem problema nenhum. Às vezes a política pode ter algum equívoco, mas o preço vai cair sim quando nós tivermos maior produção, quando nós não formos dependentes do petróleo, que nós hoje em dia ainda continuamos exportando e importando uma grande quantidade de diesel, gasolina e até etanol. Aproveitar, quando se fala em energia, né, eu já conversei com o Bento, mas a conversa está muito mais avançada com o Ricardo Salles, do meio ambiente. Né? Uma PCH, uma pequena central hidrelétrica. O tempo de uma licença está em torno de 10 anos. 10 anos. Pô, se o cara quer fazer uma PCH, eu acho que 10 anos é um absurdo. Vamos diminuir esse tempo, porque quem fizer uma PCH, com toda certeza vai ter energia para a tua propriedade, geralmente rural, e talvez no raio ali de uns 10 quilômetros, 20, tá? E ajuda na questão da energia do Brasil. Então, outra questão que estamos tratando, e se Deus quiser, vamos ter uma resposta muito boa, em breve, para que quem queira ter uma PCH na sua propriedade possa tê-la de forma mais rápida. E outra coisa, só curiosidade, hoje não está aqui o homem do fundo do mar, né? O Seife Filho, que é o nosso aí, secretário da pesca, né? Já conversei com ele também. Então, Bento, um hectare 100% de água, né, pode fazer com que se produza por ano de 10 a 15 toneladas de tilápia. Agora eu perguntei para ele, né? Isso aí você soltando a tilápia lá, à vontade. Mas se você fizer gaiolas, compartilhamento, você multiplica por 10 essa produtividade. Então a questão da PCH não é apenas energia, é alimento. Um país como o nosso não justifica, né, se falar que alguém passe fome com tudo isso que nós temos aqui a nosso dispor. Indo para o encerramento, que já estamos indo para o aeroporto, decolar para o Brasil. Vou abrir a palavra para os dois, se quiser falar mais alguma coisa. Olha, de novo, a semana, né, publicou-se que, levando-se em conta o primeiro trimestre do ano passado, comparando com esse, diminuiu em 24% o número de mortes por arma de fogo. Qual é a origem disso? Por que isso aconteceu? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque o pessoal vai falar, vai ter alguém para me questionar. Agora, se tivesse aumentado, né, 24%, a culpa seria minha. Agora, nós lá atrás baixamos o decreto da posse de arma de fogo, que permite você comprar uma arma e tê-la dentro de casa. E nós conseguimos, né, pacificar aquela questão que impedia você comprar arma, que era a comprovação da efetiva necessidade. Ok? E agora, há 10 dias aproximadamente, assinei o decreto que tem a ver com os CACs, colecionador, atirador e caçador. Deixe bem claro que a caça no Brasil nunca foi liberada, pelo que eu sei, né? E da minha parte não vai ser liberada também. A única caça permitida no Brasil, assim mesmo com algumas restrições, é a caça do javali. Eu lembro, Pedro, no ano passado, eu fiz um vídeo nesse sentido, o pessoal tirou a palavra javali fora e estava dizendo que eu queria liberar a caça no Brasil. Foi mais uma dor de cabeça para mim, mas que, graças a Deus, conseguimos contornar isso aí. Então, isso, o que ele faz? Não facilita nada, né? Isso faz justiça com os colecionadores, com os atiradores, que tem um volume muito bom de munição que pode comprar para exercitar esse seu esporte. Deixe bem claro que o estado que mais tem clube de caçadores é Santa Catarina. Qual o estado que tem o menor número de mortes por 100 mil habitantes? Santa Catarina. Qual o que mais tem? Geralmente os estados mais restritivos, que praticamente impede a compra ou a posse, a compra para a posse, né, e para o porte de arma de fogo também. O que nós botamos nesse decreto? Que o homem do campo, você é fazendeiro, você pode ter a posse? Pode, mas nesse decreto não ferimos a lei. Estamos permitindo que todo o perímetro da tua fazenda
você possa andar com a sua arma na cintura. Você está dentro da sua propriedade. E o que eu entendo como democrata é que propriedade privada é sagrada. E ponto final. Agora, também, você que podia comprar apenas 50 cartuchos por ano, vai poder comprar 1000. Tá certo? Quebra do monopólio. Estou aqui nos Estados Unidos, caso, porque essa parte vai levar 30 dias para entrar em vigor. Caso fosse possível, eu ia comprar uma arma aqui nos Estados Unidos, talvez alguém da equipe também comprasse, de forma legal, sem problema nenhum, uma próxima viagem, vamos comprar uma arma. Inclusive, né, para facilitar os nossos homens e mulheres da lei, a ter uma arma decente junto contigo. Que aquele, é a mesma coisa, ô Bento, você tem uma caneta sem tinta, o que possa falhar na hora de uma assinatura. É a arma dos policiais, civis, militares, rodoviários federais, forças armadas, etc., bombeiros, tá certo? E se ele quiser ter uma arma de procedência de fora, que tenha, sem problema nenhum. E os 30 dias também é para acertarmos a questão de importação. O que nós queremos, estamos conversando com o Paulo Guedes, que o pessoal voltado para a segurança não tenha qualquer imposto de importação, que aquela arma vai ser usada em benefício da população. Bem, indo para o encerramento, Bento, uma coisa, Bento? Bom, presidente, eu acho que a gente volta para o Brasil com a sensação de que o país está bastante interessante para investimentos internacionais. Recebi a confirmação aqui que a delegação americana, fruto da última viagem que o senhor fez aqui ao país, estará agora no dia 23 no Rio de Janeiro, em reunião com o nosso setor de energia e de exploração de petróleo e gás. Então eu acho que foi mais uma viagem bem sucedida e eu volto bastante satisfeito com o que eu escutei aqui e com o que eu pude conversar. Dependemos muito da reforma da Previdência. É a oportunidade de ouro que nós temos de realmente mostrar para o mundo e para o Brasil também que nós queremos responsabilidade em nossas despesas. Não podemos gastar mais do que arrecadamos. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, alguma coisa a mais? Só um reforço, presidente, como a gente conversou antes, todo financiamento para baixa renda na questão de habitação continua. O programa Minha Casa Minha Vida pode ter algum ajuste, mas são ajustes pequenos. Caixa tem mais de 90%, então ele continua. A gente, inclusive, está terminando obras, começando outras, é só importante reforçar isso. Posso te interrogar um pouquinho? Interrogação, hein? Pode. Você trabalha aqui nos Estados Unidos? Eu trabalho dentro do campus da minha universidade. Tá certo. Aqui tem salário mínimo também? Ou você trabalha por hora, por dia? Como é que é? Eu trabalho por hora. Por hora? Eu trabalho por hora. Você pode dizer quanto você ganha por hora, em dólar, aproximadamente? Poderia ou não? Não. Não poderia. Mas você está satisfeita? Posso falar. Eu estou satisfeita, sim. Se você estivesse trabalhando no Brasil, na mesma função, tu acha que estaria ganhando bem, mais ou menos? Muito menos. Muito menos, né? Muito menos. Lá se fala muito em direito trabalhista. Direito trabalhista. Aqui tem direito trabalhista? Muito pouco. Ou alguns. Alguns. Não vamos entrar em detalhe, tá certo? Para evitar até que a imprensa que está nos ouvindo, né, escreva coisas aí que não condizem com a realidade. É um país maravilhoso, tem muita coisa boa aqui que, se for possível, nós devemos copiar no Brasil, não só a questão das armas, né? Aqui, quem faz besteira e paga o preço alto. Olha só, você é brasileiro e tem amigos brasileiros aqui, certo? Sim. E tem amigos brasileiros lá no Brasil também. Sim. Por que lá no Brasil, muitas vezes, se comete um crime, né? E aqui no Brasil, e aqui nos Estados Unidos, o brasileiro que está aqui não comete esse crime? Por que isso aí? Olha, presidente, eu acho que é só uma questão do que o governo está fazendo hoje. O governo está fazendo algo pelo brasileiro que o governo de hoje, que em muito tempo a gente não viu. Eu falo para o senhor, presidente, muitos brasileiros aqui, eles falam, Brasil é casa, olha o que o nosso governo está fazendo, a gente quer voltar. Muita gente quer voltar, é um país maravilhoso. Por quem tem as praias que nós temos, quem tem pantanais mato-grossenses, Amazônia,
litoral, né, nordestino, tanta coisa maravilhosa que a gente fica até pensando, por que no Brasil não tem turismo? Quem sabe no próximo programa a gente possa tratar desse assunto. Pedro Guimarães da Caixa, muito obrigado. Almirante Bento das Minas Energia, muito obrigado. E você é? Joyce Porto. Joyce Porto, muito obrigado. Quem sabe nos vemos no Brasil, presente. Tá bem? Sim, presidente. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa tarde para nós, né? Até amanhã, se Deus quiser.